Quando João teve a sua visão de Jesus Cristo, lá na ilha de Patmos, a Bíblia diz que ele enfraqueceu e caiu aos seus pés. Veja o capítulo 1 e o verso 17. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Não tenha medo, João, sou eu. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Queridos, o mesmo aconteceu com Daniel. Também quando lemos em Daniel capítulo 10 e o verso 9. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10 e o verso 9. Leia comigo. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. João caiu por terra. Daniel caiu por terra. O professor e doutor Siegfried Schwantz, ele diz: é razoável supor que, como recompensa à sua vida de devoção a Deus, Daniel recebeu em sua velhice uma visão do Cristo exaltado. Essa foi, sem dúvida, uma visão gloriosa de Jesus, o nosso amado Salvador. Na visão dada para Daniel também existe a presença de um anjo, o anjo Gabriel, que foi enviado em resposta às orações de Daniel. Em Daniel capítulo 10 e o verso 10, nós lemos Daniel capítulo 10 e o verso 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Este varão que tocou Daniel, no verso 10, foi o anjo Gabriel. Tudo indica que a visão de Cristo termina aqui no capítulo 10, verso 9. Até o verso 9 é Jesus Cristo, quando Daniel caiu aos seus pés. E então o varão que surge no verso 10 e toca em Daniel, este é o anjo Gabriel. E então, capítulo 10 de Daniel, versos 10 a 12. Aqui diz: e eis que um varão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado. Olha que privilégio ouvir da boca de um anjo, neste caso o anjo Gabriel, falando para ele: Daniel, você é um homem muito desejado, amado, apreciado, você é querido de Deus. Que alegria ouvir da boca do anjo. Isso Deus também pode falar de você, meu querido irmão. Nós poderemos ser no céu muito amados, queridos, se nós nos consagrarmos a Jesus Cristo, se nós formos apaixonados por Jesus Cristo, como Daniel foi apaixonado por Jesus Cristo, como João era apaixonado por Jesus Cristo. Continuando então o verso 11: esteja atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque ele estava caído, porque eis que te sou enviado. Um anjo enviado por quem? Por Jesus Cristo. Eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. E o verso 12, então disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia você está sendo ouvido, a sua oração está sendo ouvida, e eu vim para te falar, para explicar para você o que você não entende. Queridos, Deus ouve as nossas orações mesmo quando nós pensamos que elas não estão sendo ouvidas. Por quanto tempo você fica orando? Por meses, por um assunto, pela cura, pela salvação de alguém, por um milagre na sua vida, e você fica orando por semanas, por meses, e você às vezes é tentado a pensar que Deus não está ouvindo a sua oração. A experiência de Daniel vem confortar o seu coração, porque aqui o anjo Gabriel está falando para Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia. Ora, já tinham se passado 21 dias, ou seja, 3 semanas. Mas desde o primeiro dia, Deus está ouvindo a sua oração, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras.
Não existe oração que não seja ouvida, meu querido irmão. Se você está ajoelhado diante de Deus, adorando a Deus, abrindo o coração a Deus, clamando pelo sangue de Jesus Cristo, clamando pelo batismo do Espírito Santo, confessando os seus pecados, pedindo e intercedendo por alguém, a sua oração está sendo ouvida. Mesmo que Satanás tente você a pensar que a sua oração não está sendo ouvida. A mente de Ciro, neste caso do capítulo 10 de Daniel, a mente de Ciro estava sendo perturbada, pressionada por Satanás para não libertar o povo de Deus, que estava preso lá por 70 anos em Babilônia. Satanás estava perturbando a mente de Ciro para que ele não reedificasse, não reconstruísse Jerusalém, que estava destruída, para que ele não reconstruísse o templo que tinha sido destruído em 586 a.C. Mas, queridos, ao mesmo tempo em que Daniel estava orando, Deus estava trabalhando através do Espírito Santo na mente de Ciro, enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades no reino da Medo-Pérsia, para que não mostrassem favor ao povo de Deus. Anjos trabalhavam no interesse do povo exilado. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, é dado para você e para mim um lampejo dessa poderosa luta entre as forças do bem e as forças do mal. Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente do rei Ciro. E antes que a contenda terminasse, o próprio Jesus Cristo veio em auxílio a Gabriel, veio ajudar. O príncipe do reino da Pérsia era Satanás, e ele se pôs defronte de mim 21 dias, disse Gabriel. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isso é o que foi escrito no livro Profetas e Reis, página 571, 572. Queridos, depois de 21 dias de luta entre Gabriel e Satanás, veio o próprio Miguel, veio Jesus Cristo para dar fim àquela contenda. Leia comigo aqui em Daniel capítulo 10 e o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que é Satanás, se pôs defronte de mim. Quem está falando é Gabriel. 21 dias. E eis que Miguel, Jesus Cristo, é o guerreiro Jesus Cristo. Este é o nome de guerra de Jesus Cristo, Miguel. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, ou o principal dos príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Queridos, nós muitas vezes não fazemos ideia desta grande guerra invisível aos olhos humanos, uma guerra espiritual entre Cristo e Satanás, onde existem anjos de Jesus Cristo e os demônios de Satanás, travando uma batalha para influenciar pessoas, para dominar a mente das pessoas. Muitas vezes vivemos inconscientes de que existe esta guerra invisível. E o campo de batalha é o planeta Terra. E a sua mente também se torna um campo de batalha. Quem vai vencer esta batalha na sua mente? Certo dia, um membro da igreja dirigiu-se ao seu pastor, contando que Deus finalmente tinha respondido às suas orações. Mas ele estava decepcionado, dizia ele, porque Deus demorou muito para responder às suas orações. E então aquele membro perguntou ao pastor: será que Deus não me ouviu durante todos esses meses em que eu fiquei orando e jejuei? Será que Deus não me ouvia? Em nossa compreensão limitada, finita, em nosso desconhecimento do futuro, às vezes achamos que Deus está demorando demais para responder às nossas orações. Esquecemos que existe uma guerra invisível sendo travada. Quando você lê a história de Daniel, você entende. Por isso, seja perseverante na oração.